Hoje até hoje, Chikwembo chama de mãe igual, Chikwembo lhe conhecimaka, e Vitor Manoa, hoje isso, Chikwembo ele vai kutangela hoje aqui chalo, e me chamou hoje isso, o ele fumelele que muiwanga, agora ele vai pôr em wena, e Vitor Jesus Cristo na Nazareta. Chikwembo yana mashwelo ifita hashikanga tia wena. Osi reka karo chikwembo aritula wena. Vitra Yesu ni matimba. Genelera osi Yesu nzeni katimbilu taina. Ilala kwa osi ritra wena lopra oma chikwembo shaina. Riteka na osi atimsoro. Ikuwa ritra wena itoni imatimba. Mwinyi wa matimba inkwao nbeka mtiro wako. Yesu wa Nazareta, Chikwembo shaina, mwenye capacidade, hoje Yesu, atuvavula silo santilo, silo nesse hoje Yesu se aishaka, e vitula matimara Yesu, e ele na matemona em qual, na hoje Yesu não fala cabilo, a cabilo ninga indisi vitula hoje, e vitula matimara Yesu, wena satana, come nele mamoko, suga, vitula Yesu. Chikwembo chatimswalo ifisha hasikangati ya wena kuchikwembo kumatimba ileka hosi Yesu na muchado wasimura na muta baba wafisha hasikangati ya wena iwena chikwembo uyenteka kwa vanhu vatekana tinsolo tawona hosi Yesu ati halakene nje kautomi bzavona chikwembo chatimswalo vafisha njakuwavona hosi chatimswalo auhanye ematimbeni ya wena kuchikwembo kumatimba e vitula matimba da Yesu. Amém. Aleluia. Este momento, vamos dar tempo à liderança para que possa tomar lugar. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Estamos felizes, igreja. Amém. Vamos celebrar o nosso Deus com uma salva de palmas. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Somos abençoados hoje. Na nossa casa, como sempre, quando nós olhamos, estamos a ver homens e mulheres de Deus que estão aqui no nosso meio, e isso é gratificante, e louvamos a Deus por isso. Um dia tão maravilhoso para mais uma vez vermos adorar o seu santo nome. Amém. Queríamos neste momento saudar a presença de todos os pastores. Vovô Slaul. Amém. Irmão vovô, que siga o o mãe pastor Joshua Stoy. Aleluia, graças a Deus. Temos o representante da igreja de Maotas, que Deus também possa abençoar. É o amado Pai que está a acompanhar a noiva. Amém. Depois daqui não vais com ela. A ver que ela se aqueceu. Seja louvado pelo Senhor.
Vale a pena o fim da manifestação na cair bom já uma embora. Hoje bem, porque não haverá mais. Já é tequila. Nós tomamos ela. A declaração que se Seja louvado o nome do a Senhor. declaração que se então oi Seja bem-vinda, noiva. amém. Então antigo na aqui isso no manchur espogo na música. No vi. Espogo na zona já. Você Quando não sei. A declaração até sim. Tá não quer saber os coisas. Agradecemos bastante. Aleluia. Amém. Aleluia. Então nós queremos ouvir a palavra de Deus. La autore do Chego. Alguns irmãos e líderes estão cá deste lado Marangueiro, vai conectar nele. e sintam-se saudados Vai te dar valor seguinte. e recebidos na casa do Agora Senhor. que brilha rosto. Esta é a casa do hóspede. Eu não tenho Os que hóspedes não na tenho. casa estão As que falam sempre por aqui. 24 horas por dia 24 horas 5. para receber as Vamos pessoas que ela mano. que vêm nos ajudar com a Vai palavra. estar com a telefone de todas as coisas. Que Deus encaminhe para Se coisas vocês. chega tem que ser coisas ainda. Então, sem mais demoras, Ainda queria não comenta. pedir à igreja com Da grande conversa presença, que é chavo, eles pôr-se de pé chega lá e vamos receber o amado na Baruque paróquia. para ministrar a palavra do Senhor. Deixa eu usar todas as coisas. Prepara o seu coração, Não, essa milhões. abra o seu coração Para milhões. para que a palavra de Deus Deixa eu todas as coisas. encontre espaço na sua Eu vida. vou mandar o E milhões. que Deus te As abençoe. coisas chega deles. Enquanto o amado está a vir, saúde aqui está ao seu lado. Sinta-se abençoado em nome do nosso Senhor Salvador e Jesus Cristo. E com uma grande salva de palmas, vai celebrando a Deus nesta noite. Amém. Receba. Saúde a igreja em nome de Jesus. Lanças, depois. Pode sentar, igreja. Querer quem gostava. Quero eu agradecer a Deus Nava colossa querer que essas coisas. por mais um dia Sigo. de vida. Segura o tome. É um dia tão bonito Segura o sexo grupo. Não você grupo. como este, Dá para nele. de estar aqui Dá para com ela. na casa do Senhor. Invelhamos. Aleluia. Davi disse: David ate. me alegrei quando me disseram, Filho do comando treina. vamos à casa Sai do Senhor. família invelhamos. Porque ele entendeu Você precisa, né? que tem muitas casas, Deixa eu contar into total. mas essas casas Capete into. não tem o que ter lá em casa do Senhor. Com a nação de nação de Deus. Na casa do Não Senhor, vem da hosse. nós apanhamos a E vida, como autor. nós apanhamos a E como salvação. polícia. Então, em outras casas, Capete into de isso one. não existe. Deixa eu chicoia. É por isso ele se E como alegrou. lá o saquile. Então, eu me alegro Como como lá saca na por estar câmera. aqui, Como a lá. onde nasci, A lega cholocon. onde cresci, Nanga pula con. graças a Deus. Essas coisas. Saúdo a amados pastores, Nós estamos polícia. a direção da igreja, Angela querete. saúdo os noivos, Nós estamos ticani. Musa Sekela Kakubu. Belos. Aleluia. Graças a Deus. Agradecemos a Deus. Lança na quereke em quai. Saúde da igreja no seu geral. Tito ele militasse. Sintam-se bem Anvinhaus. na casa do Senhor. Como chegar e disse. Deus possa nos abençoar. Meu nome é Denis Paru. Vitorá com Idris, paróquia. Nasci aqui em casa. Só Luí Cola. Cresci aqui. Pula Cola. Casado. Tchau, Tile. Minha linda esposa. A Nicos Casia com essa seca. Ela está aqui. É na cola. Yeah. Eu uma então praça. Quando sair, ele vai dar um abraço nela, vocês verão. Desculpe chegar e disse. Deus possa abençoar. Estou aqui para ministrar a palavra. Quando ela com o Valarito. Eu quero acreditar A Nicos com ela. que muitos vieram aqui Deixa eu ir tira lá. para celebrar o casamento. Sabe você que ela me chama. Mas aproveita este Na momento campe pegando a chumali. de ouvir a Na palavra, Utuarito. porque não são muitas vezes, Aí você sai do cabelo da ala. não é frequente A gente vai ver que. ouvirmos a E palavra. tu é das coisas. Aleluia. Eu quero estar a falar Não vamos lá, Lino. da fé, Da comida. a fé. Comida. Aleluia. Podes dizer,
Por que ele quer falar da fé? Porque nós vivemos na fé. Sim, vivemos na fé. Mas eu quero falar da diferença da fé. Aquela fé que vivemos na vida cotidiana, mas naquela fé também que toca a Deus. Aleluia. Então eu tenho como tema as 3 dimensões da fé. Aleluia. Porque a fé, ela é dividida em 3 dimensões. Nós, quando conhecemos a Cristo, quando lemos a Bíblia, no livro de primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 5, podemos não ler todos, ler cá. Diz assim a palavra de Deus, que mediante a fé estáis guardados na virtude para a salvação, já prestes para a revelar o último tempo. No versículo 9, alcançando o fim da vossa vida, a salvação da alma. Escolhe chegar aqui. Agora não pode chegar, José? Petro orava, capítulo 1, litongo ya 5. Ilaveriwaka hi matimba ya Xikwembu hi ku pfumela leswaku hi ta nyikiwa ku hlayiseka loku lunghiseriweke ku humelela enkarhini wa makumu. Amém. Aleluia. Aqui onde lemos, Pedro nos fala da fé. Essa fé representa a salvação. Por isso nós vamos falar primeiro da primeira dimensão. A primeira dimensão da fé. Como é que se concretiza a primeira dimensão da fé? Como é que ela é a primeira dimensão da fé? Na primeira dimensão da fé é onde nós alcançamos a salvação. Porque a palavra de Deus diz, quando fala Jesus com os apóstolos, e por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê, todo aquele que aceitar, todo aquele que dizer sim, será salvo. Aleluia. A primeira dimensão da fé nos leva à salvação. Por isso é necessário que todo aquele que está aqui, todo aquele que está na vossa terra, primeiro tenha a primeira dimensão da fé, que é aceitar Jesus, que é crer em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que se nós não aceitamos Jesus, temos a salvação. Aleluia. Ainda a palavra diz que se para nós chegarmos a Deus, precisamos primeiro crer que Ele existe. Aleluia. Essa é a primeira dimensão da fé. Que é crer em Jesus para a salvação. Aleluia. Você pode dizer, eu creio. Sim, você crê. Mas eu quero te dizer uma coisa. Demônios também creem. Aleluia. Essa fase, esse nível, todos creem. Aleluia. Mas agora estamos a falar do crer, da fé que nos leva à salvação. A Bíblia nos diz, quando lemos no Atos 16:31, no Atos 16:31, a Bíblia nos fala de crer em Jesus. Nós seremos salvos, nós e a nossa casa. Essa é a primeira dimensão da fé. Aleluia. A primeira dimensão da fé nos fala da salvação. Quando Jesus fala aos discípulos, quando ele é levado para o céu, ele diz assim: idem por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Aquele que crê
Então, se você crê que Jesus é o Senhor, você está vivendo a primeira dimensão. Aleluia. Você está vivendo a primeira dimensão. Sim, essa dimensão vai te levar à salvação, vai te levar à vida eterna, vai te levar ao céu. E é necessário, porque todo cristão tem que ter essa fé. Declare Jesus para a sua salvação. Aleluia. Essa dimensão é um mandamento de Deus. Você não entendeu? Essa primeira dimensão é um mandamento. Por isso, todo aquele que faz está a cumprir o mandamento. Porque esse mandamento diz: crê, será salvo. Não creia, não se preocupe, mas você perecerá. Aleluia. A Bíblia diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê não terá vida, mas será condenado para sempre. Aleluia. Estamos a falar das dimensões da fé. Vamos saltar essa dimensão. Vamos seguir a segunda dimensão. Já estamos a falar de pessoas que já creram em Jesus. Já estamos a falar com pessoas que já aceitaram Jesus, que já estão a caminho do céu. Aleluia. Você já aceitou? Você já aceitou Jesus? Você vai para o céu. Mas se não aceitou, aproveita agora aceitar Jesus, porque você irá para o céu. Aleluia. Vamos entrar na segunda dimensão da fé. Tudo isso quero vos levar a chegar na terceira dimensão. Está na terceira dimensão da fé. Na segunda dimensão da fé é para aqueles que já creram em Jesus, que vivem vida de fé, que andam a vida de fé. Quando lemos a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz assim: é necessário que todos aqueles que se chegam a Deus creiam que Ele é um galardoador de todos aqueles que o buscam. Aleluia. Aqui nessa dimensão, estamos a falar de pessoas que creem, mas eles têm propósito diante de Deus. Vamos olhar para a vida da mulher que teve fluxo de sangue por 12 anos. Ela anda aqui por 12 anos. Teve fluxo de sangue por 12 anos. A Bíblia diz que ela teve a fé de que eu tenho solução aqui. Aleluia. Já estamos a viver na primeira dimensão, na dimensão da salvação. Mas agora estamos a entrar na dimensão de propósito. Nessa dimensão, a mulher, diz a palavra de Deus, ela teve propósito, porque ela tinha um objetivo a alcançar. A Bíblia diz, e ela disse assim consigo: eu preciso da salvação, mas a minha salvação só está ali em Jesus. Por isso que eu devo fazer, eu devo chegar nele e tocar nele. Aleluia. Nessa dimensão, quando você tem essa fé, a Bíblia diz ainda, quando lemos em vários livros, não vou citar, a Bíblia diz, quando Jesus fala com a mulher, depois de ela tocar a Jesus, Jesus disse assim: alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, os aqui te apertam. Aleluia. Tem muitos que estão a apertar Jesus, mas não são todos que estão a apertar Jesus. Porque a fé é diferente. A Bíblia diz: alguém me tocou. E a mulher apareceu: Senhor, eu te toquei. E Jesus sabe o que diz? Mulher, a tua fé te salvou.
Ela já não estava na primeira dimensão, na dimensão da salvação, mas ela estava na dimensão de objetivos que se concretizaram. Ainda não entendeu? Vamos falar também da vida de uma mulher chamada Ana. Ana não tinha filho. Ana não tinha filho. Já está numa idade bem avançada. Ela saiu da dimensão de Deus, da dimensão da salvação. Ela saltou e entrou na segunda. Ela foi falar com Deus e disse: Deus, eu creio. Aleluia. Senhor, eu creio. O Senhor me dará filho, porque eu preciso. Aleluia. A Bíblia diz: ela orou, chorou diante de Deus com fé de que teria filho. E Deus deu filho. Aleluia. Estamos na segunda dimensão da fé. Nessa dimensão, temos mais quatro homens. Nesta dimensão que estamos a falar, temos quatro homens. Esses homens, a Bíblia diz que eles tinham alguém doente. E eles carregaram alguém doente. Precisavam chegar a Jesus. Mas onde Jesus estava cheio de multidão. Eles não podiam chegar lá. Mas eles tiveram a fé de que nós, só lá, em Jesus, vamos alcançar a salvação. A Bíblia diz que eles subiram no telhado, abriram o telhado e fizeram descer o homem. Sabe por que Jesus tirou o homem? Deus não orou porque o homem estava lá perto de Jesus. Mas Deus olhou para aqueles homens, a fé que eles tinham, e mesmo abarrotados, mesmo não podemos chegar a Jesus, mas nós acreditamos que o nosso homem já estavam na segunda dimensão. Aleluia. Nessa dimensão, nós alcançamos aquilo que queremos a partir da fé. Porque é necessário. E se você se aproxima de Deus, creia que Ele é o Criador de todos que o buscam. Aleluia. Tem pessoas que vão a Deus e dizem: Senhor, eu não sei se o Senhor vai me ajudar, mas peço que me ajude. E quando sai, diz: eu orei. Talvez Deus não ouviu. Essa não é a fé que nós estamos a falar. A fé com qual estamos a falar é aquela que diz: Senhor, eu oro que tudo isso aconteça. Eu e ele sai dali e diz: eu já orei, eu já tenho. Aleluia. Não percebeu? Quando você sai da oração, nessa dimensão, você já não anda com dúvida. Você já tem fé. Você já acredita que aquilo que eu orei, eu já tenho. O que Pedro diz? A certeza que nós temos de que Deus nos ouviu é que nós alcançamos aquilo que pedimos. Aleluia. Não anda com dúvida, anda com fé. Você está a viver aqui nessa face da terra. Você tem objetivos, mas você precisa ter fé para poder alcançar. Vamos sair dessa dimensão. Vamos entrar na terceira dimensão, aonde é o nosso tema. Terceira dimensão, a dimensão da fé. Nessa dimensão da fé, queremos falar de uma fé que é sobrenatural. Aleluia. A fé sobrenatural. Quando lemos no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 10, podemos ler este versículo, porque é aqui onde temos a nossa mensagem. Mateus 8, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. 8, 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Amém.
Vamos chegar aqui. Deus Vamos chegar abençoe. aqui. Como não vamos songa. Ele regressa para Mateus 8, então é 10. Quando logo Yesu ashitwa, ashamala, adela labanwilandzaka, ako, kunene ndzamibyela ndziko, a ndzi swi vona ku pfumela loko tano nele Israelini. Aleluia. Eu dizia na primeira dimensão, Fala que estava a chorando. fé da salvação. Como Aceitar Jesus, você é salvo. E isso é um mandamento. Se você não aceitar, você vai morrer. Sim, vai morrer. Mas aqui, na segunda dimensão, é a fé de propósito. Que aquela nós oramos com fé e acreditamos. Mas temos a terceira dimensão, que é esta, que até tocou Jesus. E ele acabou dizendo, mesmo em Israel, nunca tinha apanhado homem com tanta fé. O que aconteceu aqui nessa mensagem? A Bíblia diz que tinha um homem. Esse homem tinha filha doente. E ele foi até Jesus. Quando ele ia ter com Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve complicações. Porque ele teve trabalho a fazer antes do homem chegar para Jesus. Aliás, antes do homem chegar à casa de Jesus. Do homem. Antes de Jesus chegar à casa do homem. Jesus teve uma parada no meio. E fez milagres. Então, depois de Jesus fazer milagres, ele falou ao homem: homem, agora vamos na tua casa. E o homem disse a Jesus: mestre, não é necessário que vá para a minha casa. Diga somente uma palavra e a minha filha sarará. Diga só uma palavra. Já estamos a falar de uma fé que está acima da consciência do homem. Estamos a falar de uma fé que é sobrenatural. Ele diz: fala somente uma palavra e a minha filha será curada. E Jesus, olhando para ele, disse: nunca tinha visto tanta fé. Alguém que sem precisar lhe tocar, só diz uma palavra e a minha filha será curada. Eu nunca tinha visto. Mas vamos voltar para trás. Por que esse homem disse isso? Porque esse homem entendeu que Deus é Deus da palavra. Aleluia. Esse homem entendeu que Deus é Deus da palavra, que fala, as coisas acontecem. Quando olhamos para Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Ele falou a palavra: haja luz, e a luz houve. Haja separação, a separação houve. Deus falou a palavra e as coisas acontecem. Então esse homem entendeu que se Jesus falar, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque Ele é a palavra. Aleluia. Nessa fé, da terceira dimensão, é nessa fé que quando nós acreditamos, quando andamos em problemas, quando nós andamos nas dificuldades, nós temos dentro das dificuldades. E essa é a nossa fé toca Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Há uma palavra que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por causa de Cristo. Perceba isso. O ser mais vencedor não significa que você que não venceu não é vencedor. Sim, você também é vencedor. Mas somos mais do que vencedores. Por que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores? Porque aquele que é mais do que vencedor não interessa a situação em que ele se encontra, mesmo estando na dificuldade, mesmo estando ali no meio da guerra. Ele diz assim: não interessa, Jesus é a solução. Aleluia. Ainda não percebeu?
Deixa eu te explicar uma coisa. Imani kutautesha mwacho. Paulo, quando diz somos mais do que vencedores, é porque a pessoa, mesmo estando com fome, ele diz: eu estou com fome, mas eu vou comer. Esse é mais do que vencedor. Aleluia. Você orou e Deus te respondeu: sim, você é vencedor. Mas mais do que vencedor é aquela pessoa que ora e as coisas não acontecem, mas continua a dizer: eu orei por mais que as coisas não tenham acontecido. Esse é mais do que vencedor. Aleluia. Mais do que vencedor é você estar numa doença onde os demônios dizem, onde os médicos dizem, essa doença não tem cura. Mas você diz: mesmo assim, não tem problema. Eu creio que Deus é a solução. Esse é mais do que vencedor. Na terceira dimensão, nós vivemos com pessoas assim, mesmo apanhando. Quando eles andam, na mina com a palestra ali, vai ser que leca. Na mina com a palestra ali, vai ser que leca. Vai é impossível. Aleluia. Estamos a falar de pessoas que mesmo que não conseguem andar, eles só rastejam. E as pessoas dizem: eu vim. Mas aquelas pessoas que vivem na terceira dimensão, elas dizem assim: não há problema, Deus ainda é possível. Aleluia. Não percebeu? Vamos voltar para a vida de Jó. Jó levou por água. Levou por água. Ficou doente. Ele se coçava com pedra. Ele tinha levado carne por água. E apareceu a mulher. A mulher disse assim: por que não insulta Deus para você morrer? Porque você está sofrendo. Mas ele já vivia na terceira dimensão. Ele disse assim: mulher, você fala como louco. Nós alcançamos tudo em bom Deus. Mesmo as dificuldades, vamos passar por eles. Vivia na terceira dimensão. Aleluia. Só que não é nada. Se te apanhar isso. Aleluia. Imagina se fosse você com dores, se coçando com medo e aparecer há um motivo ninguém assume. Você pode até deixar Deus por causa da dor, mas só disse: nós não vamos passar só por coisas boas, vamos passar também por coisas difíceis, mas o importante é não deixar Deus, porque ele vivia na terceira dimensão. Aleluia. A terceira dimensão da fé era aquela que Davi viveu quando ele foi encontrar com Golias. Golias, a Bíblia diz, era um homem árabe. Eu quero acreditar que Davi parecia uma coisa pequenina diante de Golias. Diante de Golias. Golias até disse para Davi: você vem para mim como filho. Você acha que sou um passarinho? Você acha que eu sou um passarinho? Para você vir lutar comigo com conquista. E por sua vez, Golias vinha com espadas, vinha até com capacetes e aqueles sapatos de ferro. Espera eu te dizer uma coisa. Antes de Davi lutar, a Bíblia diz que os soldados chamaram Davi. Disseram: ei, miúdo, se você quer lutar, carrega essas armas. E puseram um capacete também, e deram espada, e disseram: vai lutar. Quando Davi sai, começa a levantar o pé, não consegue andar. Quando ele diz: vou lutar com se essas coisas me pesam, ele tirou aquelas coisas e foi ter com Golias. Gigante.
Ele pequenino, Era muito só mas ele carregava um fardo. acaba de deixar comer. Que mesmo com o meu problema, Filho com bagagem. sendo mais alto que eu, mas aquele que está comigo, eu creio que ele é maior que os meus problemas. Aleluia. Essa dimensão não é vivida por acaso, não é vivida por emoção, mas é vivida por certeza de que aquele que está comigo é maior do que aquele que luta comigo. Por isso Davi foi lutar. Ele quando chega lá, e você vem para mim com Cristo, hoje eu vou te matar, cortar a cabeça. E Davi diz assim, não há problema, mas eu venho ter comigo em nome do hoje o povo saberá quem é o Senhor. A Bíblia diz, ele girou, e quando ele lança, você acha que Davi fez pontaria? Davi não fez pontaria. Ele não precisou. Porque ele vivia numa dimensão. Ele sabia que ele só lançar, quem vai direcionar é Deus. Ele não precisou. Você até pode fechar uma vida, querer acertar. Mas eu quero te dizer, Davi ele só girou. Sabe o que Deus fez? Deus mandou o anjo. O anjo vai atrás daquela pedra que o meu filho lançou. E o anjo pegou a pedra. A pedra foi, abriu um ângulo, girou e foi na porta. Sabe, depois uma coisa. Ele tinha um capacete. Fechava a cara. Mas no capacete tinha um buraco aqui na testa. E o anjo disse a Pedro: vai assim, vai assim, vai ali. Naquele pontinho. Vai bater ali mesmo. E o céu, a palavra diz, deu mais força a Pedro. E a Pedro foi segurar ali na testa. Mas isso não acontece por emoção. Só acontece com fé. Quando você ora com fé, propósito acontece. Quando você ora com fé, objetivos acontecem. Quando você vive com fé, Deus direciona a sua resposta. Aleluia. Viva nessa dimensão. Viva nessa dimensão. Numa dimensão em que o mundo diz: você já orou, você já orou, Deus não te ouviu. Mas você diz assim: não me ouviu hoje, mas vamos ouvir amanhã. Vamos ouvir amanhã. Muitas das vezes nós perdemos a fé porque nós oramos com dúvida. Aleluia. Vivemos com dúvida. Deixa eu te falar com mais dois homens. Vamos terminar agora. Eu sei que hoje estamos com um lindo casamento aqui. Não queremos levar muito tempo. Deixa eu te falar de mais homens. 3 homens. Shadrach, Meshach, Abednego. Homens de fé. Quando enfrentaram um problema, esse problema era deles serem lançados na fornalha para queimar. Porque houve uma lei que diz que todos devem adorar o rei ao meio-dia. Quando o sino tocar, todos devem dobrar os joelhos diante do rei. E todos saíram, pararam em frente do rei. O sino tocou. Os 3 homens não se trocaram. Aleluia. Mas você, eu quero te explicar uma coisa. Imagina levantar um problema na tua vida
E dizem, a solução é essa. E você diz, não, essa não é a solução. A minha solução é essa. Esses homens, quando disseram as ovelhas, eles continuaram a pé e disseram, não, nós vamos adorar o Deus. Você vivendo na terceira dimensão, só pode fazer isso. Na segunda dimensão, sem a fé, você não pode fazer isso. Aleluia. Eles disseram não, nós não vamos nos prostrar. A Bíblia diz que o rei mandou que fossem atirados ao fogo. Quando foram lançados no fogo, a Bíblia diz, entraram lá. Mas não entraram sozinhos. Entraram com Deus. Deus entrou com eles. O rei, quando pergunta, nós lançamos 3 homens. Por que agora são 4? Por que aconteceu isso? Porque para homens que vivem nessa dimensão de fé, Deus entra com eles e sai com eles. Aleluia. Quando você vive na terceira dimensão, essa dimensão de fé, nessa fé, que quando você enfrenta problemas, você acredita que Deus entra contigo. Deus entra contigo. Quando foram lançados, Deus entrou com eles e saiu com eles. Sabe por que acontece isso? Quando lemos no livro de Zacarias, a Bíblia diz, eu, Senhor Deus, serei seu Deus. Eu, Senhor Deus, serei o fogo diante deles. Aleluia. Aqueles que vivem nessa fé andam com Deus. Deus é o seu Deus. Aqueles que vivem nessa dimensão, quando entram no fogo, Deus entra com eles. Porque eles sabem que Deus está com eles. Aleluia. Eu quero te dizer esta manhã, você enfrenta dificuldades, você enfrenta grandes guerras. Até já te disseram que você nunca casou ninguém na sua família. Você também não vai casar. Mas eu quero te dizer, vai na terceira dimensão, que diz assim, na minha família não casam, mas em Deus Aleluia. Podem dizer até, na tua família, ninguém se formou. Nunca ninguém chegou à faculdade. Nunca ninguém já doutorou. Você diga na terceira dimensão, na minha família não aconteceu, mas em Deus acontece. Aleluia. Sabe por quê? Porque em Deus tudo que não é possível é possível. Em Deus as portas que não se abrem se abrem. Em Deus os sonhos que não se realizam se realizam. Em Deus tudo aquilo que não conseguimos com a nossa força, em Deus conseguimos. Aleluia. Vai viver nessa dimensão da fé. Nessa dimensão não interessa os problemas. Eu disse, quando vem setas que atingir, você sai, mas se levanta, diz não, é possível vencer nessa dimensão. Aleluia. Onde você está? Em que dimensão você está? Aleluia. Você deve viver essas 3 dimensões. E nessa terceira dimensão, nós cremos sem ver. Quando lemos no Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. É o firme fundamento de todas as coisas. E a prova de todas as coisas que não se vê. Aleluia. Nós cremos sem ver, porque acreditamos que Ele é. Aleluia. Deixa eu te dizer, nós cremos sem ver, porque acreditamos que Ele é. Aleluia. Quando Deus fala com Moisés, Ele vai dizer ao povo e a Faraó que aquele que é diz. Aleluia. Aquele que é diz.
Isso você só pode fazer se viver Bem, deixa eu correr. na dimensão de Essa fé cara, deixa eu comer. como esta. Porque você vai encontrar problemas. Eu tenho que matar. Vai dizer, Muita mula. problemas, Mas problema. aquele que é, Quem é? diz, Agora diz. aleluia. Você vai encontrar barreiras. Você está com uma espírito. Vai dizer, Muita mula. barreira, Uma barreira. aquele que é, Quem é? diz, Agora diz. aleluia. Porque nessa dimensão, Você quer escrever isso? não só falamos, Eu vou dar mula. as coisas acontecem. Check. Ninguém se está lixo. Deixa eu A ver. casa cavalesca, Nessa dimensão. não mula. Vocês falam. Filho, filho, Coisas acontecem. Deus diz, haja luz. Quando o Chico vai embora cá. E houve luz. Quando vai embora cá. Nessa dimensão, Esse cavalesco. nós já estamos a viver Comecei a a vida de Deus. Nós nessa dimensão já não vivemos a vida humana. Já não vivemos o nosso pensamento. Já não falamos as nossas palavras. Mas quando nós falamos, carregamos o poder de Deus na nossa vida. E as coisas acontecem. Eu vou lá, Rito. Falamos a Eu vou palavra. entregar-lhes. Acontece isso. As coisas acontecem. Aleluia. Nessa dimensão. É por isso que Jesus Vou disse, falar o Yesu ali. se vocês crerem em mim, Eu vou comer vocês farão coisas maiores, Se eles comem. mais que aquelas que não Por fiz. isso, minha gente. Porque nessa dimensão, Você quer escrever isso? nós fazemos mais que aquilo que Jesus Por nos fez. isso, Yesu é Jesus. Aleluia. Viva nessa dimensão. Ai, quer escrever isso? Café. Deixa eu comer. Escolhe cigaretinhas. Deus pode nos abençoar. Nessa dimensão da Quer fé, escrever? Deixa eu comer. a fé Comer. supera a medicina. Fula ao down. Aleluia. Nessa dimensão da Quer fé, escrever? Deixa eu comer. a fé Comer. supera a Fula medicina. ao down. Até os médicos Ami, vai podem poder. dizer, Vai cá, beleza. epa, nós já tentamos de tudo. Sim, sabe que tem Já negócio. não conseguimos. Aí as coisas. Você tem 90 dias de Bueno, vida. 90 dias. Mas nessa dimensão de fé, Até que escrever? Deixa eu comer. quando você vive nessa fé, Senhor, olha só. tá bom, médico. Você diz que tem 90 dias. 90 dias. Mas eu sei que aquele que está em mim, ele diz que eu ainda tenho mais vida. Aleluia. Viva nessa dimensão Até de que fé. escrever? Deixa eu comer. Suca cacumela logo Saia fogo. de uma fé pequena. Suca cacumela logo fogo. Saia de uma fé pequena. Cumela. Creia. Kufana no ano na cumela ka Yesu. Está em conta. Acumular rico Creia em Jesus. Diga a palavra bem. As luzes têm E ideia. as coisas sucederão. As coisas ficam aqui. Deus pode te abençoar. Aleluia. Antes de terminar, Nem que se na cama. eu quero te dizer, Não crê. essa dimensão de fé Acho que vai ser o comer. vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Se você Meu coelho. crê Comer. que as coisas acontecem em Deus, nessa dimensão, as coisas vão acontecer. Não há nenhuma barreira, não há nenhuma guerra, não há nenhum obstáculo que vai te impedir. Porque Deus, quando você levantar o pé, Ele será o primeiro a levantar. Aleluia. Quando você levantar a voz, Ele vai ser o primeiro a levantar. Então você vai terminar e as coisas vão acontecer. Que Deus te abençoe. Antes de terminar, para orar, vou convidar lá aqui o amado, nosso pastor do Sul. Ele vai dirigir a oração. Com todo o respeito que eu tenho por ele. Meu amado pastor, Deus para dirigir a oração. Que Deus abençoe ricamente. Aleluia. Aleluia, catacou Jesus. Three.
seus olhos, levanta sua mão direita comigo. Senhor e soberano Deus, te honramos. Ou te bendizemos, Pai, nesta manhã, neste dia particular. O esquembo, o culo, o lehenhla ka hinkwaswo minchumu a hi ku fanisi anga kona lo fanaka na wena. Uhosi ya tinguva hinkwato, minkarhi hinkwayo uhosi. O xikwembu xa tiko le la Moçambique, o xikwembu xa mindyangu ya hina, o xikwembu xa kereke. Hi wena xikwembu loyi nyikaka lava pfumalaka, hi wena xikwembu loyi a pfunaka swisiwana, o xikwembu lexi dzimukaka lava nga rivaliwa, o murivaleli, o xikwembu wa vajoyi hinkwavo. Mbilu ya wena xikwembu i tale rirhandzu, hi wena a nyikaka thuva eka vanhu hinkwavo va nga ehansi ka dyambu namixo namuntlha. Hikwala endlwini ya wena na hina ha yi lulamanga, hi vanhu va milomo ya thyaka, hi vanhu va timbilu to homboloka, hi vanhu xikwembu va mimpimisi yo biha, kambe rirhandzu ra wena na tintswalo ta wena swi hi kuma. Minkarhi hinkwayo loko hi tshitseka u pfula amavoko ya wena u hi amukela. Hi wena u ngetela na loko switshova swa wena swi tshuki ku fana na kale, mi ta mi basisa mi fana na voya ra nyimpfu. Hi leswi hi endlaka ku hi nga karhali ku tlhela hi phita hi ta ka wena. Hi dyohile hi lembe lo hundza, hi dyohe hi lembe na n'hweti yo hundza na vhiki lo hundza, na tolo hi endlaka swo antswa, kambe namuntlha hi ku swo antswa hi tsutsumela ka yena. Hi yena loyi nga ta hi basisaka, hi yena loyi mbilu ya yena nga tala hi rirhandzu. Ya khensa xikwembu loko hi amukelile, u va u hlaya rito evuton'wini bya hina namuntlha namixo. Loko u khanela hi ndlela leyi xikwembu hi twa rirhandzu eka wena. Baba, na nkarhi wa ku avanyisa u nge se fika, pfumela leswaku hi hundzuka nakambe. Na nkarhi wa ku avanyisa u nge se fika, pfumela leswaku rito ra wena li hi pfuna, hi suka swidyohweni swa hina. Baba, hi utlhe mavokweni ya valala, evitweni ra Yesu hi khongela, hi hangalata ku pfumela ka hina lokutsongo eka wena. Hi wena loyi a nga ta ku kulisaka. Xikwembu ya khongela, ya khongela, ya khongela, we pray, ya khongela, ya khongela, ya khongela. Hi lwisana na mintamu hinkwayo leyi lwisanaka na ku pfumela ka hina. Hi lwisana na mademona hinkwawo lavo a va nga te andhawu, a swi nga te endleka, a va nga te kula, a va nga te hundzuka. Ya lwisa na muhlanganisho hi vito ra Yesu wa Nazareta. Hi pfumela leswaku namuntlha namixo ha hi hoxe endhawini leyi nga le ka yona. Ku na xikwembu lexi hi pfunaka, ku na xikwembu lexi swekelekaka na hina, ku na xikwembu lexi nga vulavula ndzhaku ka ku xi vulavula xa endla, ndzhaku ka ku xi vulavula xa endla, ndzhaku ka ku xi vulavula xa endla. Wena demoni mi lisanaka na ripfumelo, ya muholovela namixo, ya muholovela namixo, ya muholovela na muhlanganisho. Unikautomi bya hina mavokweni ya xikwembu lexi nga na tintswalo na rirhandzu va nga hi vitana. Wena xikwembu u nga hi vitana alanga, u ku huma na rixakeli la n'wina hi alanga. Namuntlha u hi dyondzise hi ku pfumela, hi ya pfumela nakambe. We believe again, we believe again, we believe again, we believe again, we believe again. Se o Senhor investir o espírito da fé no nosso coração, não iremos desistir, nem por causa da morte, nem por causa da doença, nem por causa da falta. Não há nenhuma nuvem das trevas que vai nos colocar abaixo. Permita, Senhor, nessa manhã, que a sua igreja possa elevar a fé, acreditar no inacreditável de novo.
Yafumela escombo na misha. Yafumela escombo na misha. Yafumela escombo na misha. Yafumela escombo na misha. Alguém pode orar comigo aqui nessa manhã? Acorda logo, qualquer dia na missa. Quando as suas salas de Satana me na minha, o domínio de nas pernas, quando a chuva combina na roça, nem me melata, nem me melata, caiona. My God, my Father, we pray, and we honor you in this morning, and we bless the Lord. With no one like you. Sorry.